agora vamos falar sobre a construção e o despertar da paternidade. Por isso está aqui comigo a psicóloga Fabiana Amorim. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada. Então, o que é esse despertar, né, da paternidade? Então, a gente acredita que os homens, né, ao longo do seu desenvolvimento, né, enquanto vão amadurecendo enquanto adultos, eles precisam ter essa consciência do que é a função paterna, né? Se eles tiverem a ideia de formarem uma família, né, de terem filhos. Então, esse entendimento dessa função é muito importante para que ele consiga prover, né, o que é ser pai na vida de um filho, de um bebê, de uma criança, né? Então, a gente tem trabalhado esse tema em algumas rodas de conversa, né, em alguns encontros com eles, né, exclusivamente com os homens, para a gente começar a ouvir essas demandas, né, para a gente começar a entender como é que a gente pode ajudar na construção dessa paternidade. Tá. Você estava me contando, né, aqui nos bastidores, que muitas vezes são as próprias esposas, não é isso? Isso. Que dão aquele empurrãozinho. Ó. Vai lá, vamos conversar sobre isso, procura a Fabiana, vai lá na roda de conversa com os outros rapazes. Isso ainda acontece realmente. Sim. Na maioria dos casos é dessa forma. Nem sempre é fácil o homem ter essa iniciativa, né, sozinho, de ir e se sentir à vontade, né, dentro daquele grupo, que como eles são homens, ou de pais de primeira viagem. Às vezes as mulheres ainda estão já achando as crianças, às vezes é pai de segunda viagem, né? Aí acha que já sabe tudo. Aí acha que já sabe tudo. Ou então, como a mulher ainda está grávida, para o homem é diferente do que para a mulher essa ligação Sim. com aquele bebê que vai chegar. Sim. Na maioria das vezes, só depois que nasce é que dá a ficha cai, né? A ficha cai. O que não é bem assim, né? Porque essa paternidade, ela precisa ser despertada ao longo da gestação, Exato. né? Isso é o ideal. Isso é o e muitas ideal. vezes até antes. Não que não existam homens que tenham isso muito aflorado. Exatamente. Porque eu conheço, sim. Eu tenho um cunhado, por exemplo, que curtiu, foi pai de cada um dos meus filhos junto com o Sérgio, entendeu? Então ele já nasceu, eu acho, com essa, sabe, com esse instinto, Sim. com o instinto paterno. Sim. É muito bacana, assim, de ver. Mas realmente não é tão comum, né? Não é tão comum. E nessas conversas, a gente deixa eles bem à vontade para falar das questões de ser pai, né? O que é que eles esperam, o que é que eles eram enquanto filhos, o que é que eles sentiam com seus pais. Porque tudo é uma construção, né? E essa construção, ela vem de referências, das suas referências. Quais são as suas referências paternas com seu pai? E essas referências paternas, realmente, elas fazem a diferença, né? Sim. Em como o homem vai se comportar, que pai ele vai ser. Sim, porque você carrega esse repertório, né? O homem carrega esse repertório dentro dele. Aí, o que é que a gente precisa ter cuidado? Essas referências, elas são padrões positivos ou são padrões negativos? De repente ele vem de um lar de violência, de negligência, de falta de amor, mas agora ele se tornou pai ou está prestes, né? Como é que é esse arsenal, esse material trazido? Será que ele vai repetir um padrão? Ou ele vai pegar aquela experiência e transformar aquilo numa paternidade mais saudável, ativa e mais amorosa com os seus filhos? Interessante. E é bom frisar que é algo assim tão forte que não é que faça conscientemente. Muitas vezes o homem, ele entende que a relação dele com o pai, né, não foi satisfatória, ele quer fazer diferente, mas acaba reproduzindo, não é isso, Sim. Fabiana? Alguns erros inconscientemente do que ele viveu. Daí a importância de se trabalhar essas questões, esse trabalho que você faz, né, com esses homens. Esse resgate dessa paternidade de uma forma mais amorosa, né? Você pode desenvolver uma paternidade de forma mais saudável da que você teve, né?
sendo responsável por aquele ser que vai depender um bom tempo de você, né, pelos próximos 20 anos, digamos assim. Sim. Então, você precisa estar preparado para aquela função, porque a função paterna ela é tão importante quanto a função materna, né? E como os dois, né, o homem e a mulher, em prol do desenvolvimento daquele ser humano que será uma surpresa para a humanidade, né? Toda criança é uma surpresa para a humanidade. E os adultos precisam investir, né, para que no futuro esse ser humano ele consiga se desenvolver da melhor forma possível, Resumindo, né? ser feliz. Ser feliz, ser feliz. Pois é. E a gente fala muito assim sobre os deveres, né, do pai, mas e os direitos? Porque muitas vezes também o pai, você já comentou sobre isso, inclusive aqui no Algo Mais, que muitas vezes são tirados alguns direitos do pai de estar participando mesmo, né? Tipo, não, você não vai saber direito o que fazer, então sai, e aí acaba sendo excluído. Mas e os deveres? Vocês debatem também sobre isso? Sim. Como é que eu vou ter empatia por aquela, né, por aquela situação, por aquela mulher que está gestando meu filho? Você não tem um conhecimento dos meus direitos, dos meus deveres, né? De o que é uma gestação para a mulher, o que é que ela passa. Então, como é que eu vou ter empatia por aquele ser que está precisando de mim e eu possa acolhê-la durante essa gestação e pós, que vai precisar bastante, se eu não tenho conhecimento, eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo com aquela mulher, né? E quando eu vou ser pai, que já é, né? Que já Sim. Partir da concepção, deu tudo certo por lá, ele já é pai. E agora, o que é que eu vou fazer com isso, né? Então, no workshop que a gente está trazendo, a gente trabalha um pouco essas questões, né? Você até trouxe aí o cartaz. Isso. E tem a imagem também. Daqui a pouco o Josiel deve colocar na tela a imagem do workshop, mas fala sobre eles, sobre qual o objetivo, o que é que vocês vão tratar nesse workshop e depois dá dia, horário, tudo certinho. Então, o workshop ele vai tratar, o nome é Despertando a Paternidade, onde a gente vai trabalhar com esses homens o despertar dessa função, né? O que é que ele traz com ele, das referências paternas que ele tem, e o que é que ele acha que ele pode contribuir diante dos referenciais que ele tem na construção dele, do modelo paterno, né? Entra um pouco também a discussão, um pouquinho de gênero, né? O que é o papel da mulher, o que é o papel do homem, né? Que as falhas nessa função são dirigidas a essa questão de gênero, né? O que é do homem, o que é da mulher, o que é que a mulher pode fazer, o que é como pode fazer. Existe essa divisão aí da sua concepção? Sim, porque a gente ainda tem aquele modelo de pai provedor, que é aquele que só coloca, né? Só entra com a questão financeira, né? E que não chega junto daquele filho, não educa, né? Não brinca, não tem afetividade, porque ele só entende que a função paterna, porque ele aprendeu assim, era só botar comida dentro de casa, né? E hoje a gente percebe que isso não é o bastante, né? Nunca foi. Nunca né? foi, né? Mas as crianças estão vindo aí muito demandantes, né? O que deixou esse pai, que só acredita que a função paterna seja isso, até mais puxado. Porque ele está sendo cobrado, né? Em chegar junto com outras ferramentas, né? Com outras necessidades além de só a financeira. Então, no workshop, a gente faz um resgate um pouco desses referenciais para que ele possa construir, né, o modelo que ele gostaria que fosse. Mas e os pais quando chegam lá? Porque você vai estar fazendo esse workshop, mas já tiveram outros, né, outros encontros anteriores. E nesses encontros, assim, quais foram as principais inseguranças, né, desses pais, Fabiana? O que é que eles comentam? Se eles vão conseguir dar conta da função, do papel de pai. Essa é a principal preocupação, né? Se eles vão conseguir estar junto quando necessário, até por questão do trabalho.
Ele só tem 5 dias, né? Quando o bebê nasce, só tem 5 dias de licença, né? Então, assim, imagina 5 dias para você, dentro de 5 dias, conhecer alguém que você não conhecia, né? Dar conta da sua esposa que psicicamente se encontra completamente diferente, né? Você tem que dar conta de uma nova mulher, de um novo serzinho que está na sua casa, ultra dependente de todos, e você só tem 5 dias para dar conta disso tudo, né? Então, eles também têm essa queixa, assim, de, poxa, é tão pouco tempo que a gente tem para se adaptar e logo já tem que voltar ao trabalho. É uma questão também para eles. É verdade. Existe em outros países uma forma diferente, né? Sim. Que até a licença é compartilhada, é algo realmente bem interessante. Quem sabe aqui no Brasil. Quem sabe um dia a gente consegue. Mas aí qual é a solução? Se o pai realmente, depois de 5 dias, tem que voltar, né, ao trabalho, aí tem aquele horário que ele chega cansado. A gente que é mulher sabe dessa história toda, porque a gente vive isso também, né? Mas a gente não faz. Pois é, mas aí é que entra a comunicação, né? Esse casal, ele precisa conversar, Sim. né? Se a mulher se sente sobrecarregada, ela precisa sentar com ele, né? E conversar sobre isso, porque não tem outro meio, se não for a conversa, a comunicação, né? E juntos conseguir chegar a um denominador comum, que fique bom para um, para outro e para o bebê também, né? Enfim, se revezarem nos cuidados noturnos, né? Que eu acho que possivelmente seja o pior horário para você revezar nos cuidados. Então, acho que tudo tem que ser conversado, sabe, Regina? Sim. Porque quanto mais você fala sobre isso com a sua parceira, mais vocês vão pontuando questões, vão afinando a relação, vão criando conexão, né, um com o outro. E algo muito importante também, que está assim, explícito, mas às vezes, né, pedir ajuda. Pedir ajuda. É muito importante. Pedir ajuda é não muito importante. Não abusar, né? Porque tem gente que não pede ajuda, abusa. Mas ajuda é sempre bem-vinda nessa fase, assim, nos primeiros dias da chegada do bebê. Tá. Mas como é que você costuma trabalhar, né, nesse trabalho que você faz, nesse workshop, no grupo, essa questão da construção da paternidade? Qual é o primeiro passo? A gente traz vários recursos, através de dinâmica de grupo, né? A gente traz a coisa de uma forma bem descontraída, bem dinâmica, para que eles se soltem, né? Para que eles vejam aquilo como um lugar seguro de partilha, de fala, porque ele vai partilhar situações que muitas vezes é a que o outro está passando, até porque muitas vezes nunca falou com ninguém. E aí o outro vai também partilhar a mesma situação, só que age de uma forma diferente. Que dá mais certo, que dá mais certo. Já vai compartilhando com o outro. Exatamente. Então, essa troca, né, através das dinâmicas que a gente faz, a gente leva alguns vídeos também, né? A gente faz de uma forma, eu e Renata Lopes, que é uma outra psicóloga, né, que está comigo nesse projeto, a gente faz de uma forma onde eles se sintam à vontade, onde aquilo seja passado de uma forma leve, descontraída, né? É muito bacana. A gente tem feito rodas de conversas com o tema, eles têm se gratificado bastante, né? E é isso, a gente precisa criar um espaço onde esses homens possam trazer essa fala, porque é tudo muito focado na mulher gestante, não que não seja importante, é ultra importante. Mas esse homem também, ele precisa de um lugar que ele possa falar, que ele possa se expressar, que ele possa dizer que está difícil, que ele possa dizer que não está conseguindo, né? Dividir esse conteúdo com outros homens, né? Que estão passando pela situação semelhante. Exatamente, claro. porque quem partilha ajuda mutuamente, né? Mesmo que você entre mudo e saia calado, mas você sai com um repertório, porque você ouviu, né? Situações parecidas com a que você passa. Ok, muito bom. Então, fala pra gente o dia exato, local e horário do workshop. Então, o workshop será dia 16 de agosto, né? Sexta-feira que vem, às 18 horas, no edifício Prêmio Office, lá na Mangabeira, no 3º andar.
Então eu convido todos os homens que estão assistindo, né? Você que é pai, você que pretende ser pai, você que já é pai, é uma excelente oportunidade para você rever, né, esse despertar da paternidade e junto com outros homens também ali, partilhar suas experiências. Ok, Fabiana, obrigada, né, por ter vindo. Eu que agradeço, Ana. Sucesso aí no workshop, nesse seu trabalho. Obrigada. E vou chamar aqui o intervalo, mas continue conosco no próximo bloco. O Silvestre, gerontólogo, vai estar aqui no Algo Mais, falando sobre as novidades aí do Conselho do Idoso. Até já.